a questão do exemplo numérico, então, com relação à velocidade. Então, o que nós temos é que é dado, então, que uma câmera aqui está capturando a 60 frames por segundo, aqui esses 60 FPS, ou seja, que em um segundo ela toma 60 fotos. Se você quer saber quanto tempo passa entre uma foto e outra, entre um frame e outro, o que você vai fazer simplesmente é dividir 1 por 60. Aí você vai ter a quantidade de segundos que passa entre uma foto e outra. Tá certo? Entre a tomada de uma foto e outra. Ok. E são feitos, então, um corpo está aqui se movendo. Olha, ali estão os frames. Na primeira coluna, né, ele tomou 11 fotos, 11 frames. Cada uma ali é tomada a 60 Hz, a 60 frames por segundo. E são dadas umas posições em Y. É mais ou menos, aqui, olha, a posição começou em zero, e se você imagina que isso aí era uma bolinha, por exemplo, que começou no tempo zero, na posição zero no chão, aí no tempo, para a segunda foto, no tempo 0, 167 segundos, ela passou para a posição 15, né? Isso aqui está em metros, ou seja, mais ou menos são 15 centímetros. Depois, no terceiro tempo, passou para a posição 22, ela foi subindo, até que chegou na posição 30, na foto número 5. E daí ela voltou a ir para baixo, né? Na foto 6 ela foi para a posição 20, desceu. Na foto 7 estava outra vez na posição inicial dela. E depois nas fotos 8 e 9 ela foi mais para baixo da posição 0. Ela foi para posições negativas em Y, né? Como se fosse para baixo da Terra, digamos assim. E na posição 10 ela volta a subir um pouco. E na posição 11 ela chega novamente na posição inicial em que ela estava. Então, o que pedia aqui o exercício era calcular essa velocidade desse corpo, considerando, então, esta questão do método da primeira diferença central, tá certo? A gente viu que a velocidade, você pode calcular ela simplesmente dividindo a diferença de posição dividindo a diferença de tempo. Só que, então, você carrega ali um erro, porque você vai estar calculando a velocidade em um instante intermediário entre os dois tempos que você calculou. Usando este método da diferença central, você vai calcular a velocidade em cada um dos tempos que você tem. Tá? Então, vamos fazer aqui esse exemplinho aqui no Excel, no LibreCalc meu aqui. Qualquer dúvida, vocês podem ir fazendo aí ao mesmo tempo. Qualquer dúvida, a gente dá uma parada. Eu só vou abrir aqui, então, o meu Excel. Tá saindo? Bom, beijo. Bom trabalho. Tu volta bem tarde, é isso? Tá. Então, estamos aqui, ó. Estamos aqui no Excel, ou no LibreCalc. Vamos tentar, então, reproduzir essa tabela aqui, dada no livro. Claro, o que é dado no livro seria os frames, né? Cada foto, as 11 fotos e a posição de cada foto. Então, o que nos é dado seria a primeira e a terceira coluna. Nós vamos gerar, então, a segunda e a quarta a partir aqui do Excel, aqui da folha de cálculo. Então, a primeira coluna ele vai de 1 a 11. Então, eu posso usar aqui no Excel, ó. Posso começar, por exemplo, aqui. Se você escreve ali o 1 em qualquer lugarzinho ali e depois o 2, ele já pode perceber que tem uma sequência que vai aumentando de 1 em 1. Então, em vez de você ficar escrevendo de 1 até 11 cada célula, você pode simplesmente escrever 1 e 2. Tá certo? Aí você seleciona o 1, né? Clica no mouse, segura o mouse e vai até o 2. Então, com relação a essa seleção aí, aparece um pontinho aqui na esquina, ou uma cruz.
Você segura essa cruz e vai até que chegue na posição 11. Tá certo? Perceberam ali? Conseguiram fazer? Arrastando o mouse. Você só escreve os primeiros dois números e na sequência você seleciona eles e arrasta o mouse. Então ele percebe que a sequência é de 1 em 1. Então ele vai fazer isso aí de 1 até 11. Beleza? Ok. Esses são os frames, cada um dos frames. Se eu quero reproduzir a segunda coluna ali, que é a coluna do tempo, o que eu posso fazer? Olha só, ele diz que no primeiro frame a posição é 0, 0. 0. Aqui, beleza. Então eu posso escrever aí esse 0. Só que depois eu teria que pegar esse valor de 0.0167, que é 1 dividido 60, que lembra que foi dado aqui, ele disse que eram 60 frames por segundo. Tá certo? Como são 60 frames por segundo, então o tempo entre frame e frame, entre foto e foto, vai ser 1/60avo de segundo. Então, em vez de a gente ficar copiando todos estes números aqui, ó, da segunda coluna do tempo, eu posso fazer o quê? Eu posso dizer que no tempo 2 aqui, ó, o tempo seria uma formulinha. Então, como é uma fórmula que eu vou escrever aqui, eu vou clicar no igual aqui. Igual. Então, eu digo que seria 1 dividido, perdão, este 1 aqui, dividido 60. Então tá lá, ó, no tempo 2 estaria 0.01666, não sei o que é mais ou menos ali, ó, o que está aparecendo no tempo 2. Perceberam como que eu fiz? Entenderam essa jogada aqui, ó? Aqui eu coloquei o quê? O que eu escrevi aqui? Eu escrevi igual, porque eu ia fazer uma continha. Escrevi B4, para mim o B4 é este 1 aqui. Deu para sacar aí, professor. Deu para sacar. Beleza. Então o que acontece? O que seria aqui no 3? Seria, em vez de eu dividir 1 dividido 60, eu vou dividir 2 dividido 60. E assim por diante, né? Cada vez eu estou passando um instante mais. Então, é somente pegar esta linha aqui, ó, selecionar e arrastar até o 11. Então, o que seria aqui na primeira? Que seria 0, né? Que é o 0 inicial ali. Na segunda seria 1 dividido 60. Na seguinte, B5 dividido 60. Mas quem que é B5? É 2 dividido 60. Tá certo? B5 é 2. Na seguinte, quem que é? É B3 dividido 60. Opa, B6. B3. Um segundo. B4 dividido 60. B5 dividido 60. Isso, exatamente. B6, quem que é B6? É este 3 aqui. 3 dividido 60. E assim por diante. Fica claro aí para vocês? Não sei se vocês estão enxergando aqui a minha tela. Sim, estamos enxergando. Ok. Todo mundo conseguiu fazer essa coluna ali, a segunda Sim. coluna? Sim, Ótimo. essa foi tranquilo. Beleza, então a gente já reproduziu a segunda coluna. A terceira coluna não tem jeito, né? Essa aí eu tenho que copiar na mão, porque são os dados que vieram. Eu não sei se dá de fazer aqui o copy-paste, mas eu posso copiar aqui na mão, aqui rapidinho. Deixa eu... Vamos lá, então eu vou copiar na mão aqui. Posição inicial foi 0, a seguinte foi 0.15. Opa, 0.15. Na sequência 0.22. Enviei ali pelo chat, professor. Dá para Opa. copiar e colar ali mais fácil. Deixa eu ver. Onde que tá o chat aqui? É isso aí? 0.15, 0.22.
Eu só fico com dúvida, às vezes a gente usa vírgula ou ponto, ele dá um probleminha ali para fazer as contas, mas vamos ver. Ok, então podemos até colocar nome aqui, ó. Vamos colocar um nome aqui. Esse aqui seria o frame, Sim, esta aqui seria o professor. tempo. Oi, O pode meu falar. Excel, eu colocando ponto, ele não conseguiu fechar o cálculo, só vírgula mesmo. Só com vírgula, né? São assim, tá. Eu acho que no meu aqui é com ponto, mas vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui seria a posição. Isso, vertical. Isso, posição vertical. Ok. Deixa eu só fazer uma continha aqui rápida para ver se ele vai me colocar problema. Para mim tem que ser ponto. Tem um lugar onde se muda isso aí, mas eu não vou saber encontrar isso aí agora. Ok, deu. Então agora, o que nós precisamos fazer agora? Precisamos fazer esse esquema aqui de encontrar a velocidade usando aquele método da primeira diferença. Como que funciona isso aí então? Lembra, a velocidade normal é o quê? O método normal, digamos assim, é delta, seria o delta de posição dividido o delta de tempo. Ou seja, você pega um trecho, uma diferença em posição e divide por uma diferença em tempo. Então, por exemplo, eu vou fazer primeiro o método normal, digamos assim. Aí você faria o quê? Quanto que ele se deslocou entre o tempo, entre o frame 1 e o frame 2, você se deslocou de 0 a 0,15, e o tempo que passou foi o tempo entre 0 e 0,016. Só que esse tempo, essa velocidade que você vai encontrar, ela seria então a média, tá certo? Ela estaria na metade do tempo entre 0 e 0,016, ou seja, mais ou menos 0,08, que não aparece para nós aqui. Por isso que quando a gente faz diretamente com os valores consecutivos, você vai encontrar uma velocidade que não é a velocidade nem no tempo, nem no frame 1, nem no frame 2, mas na metade dos dois. Como que seria? Você colocaria aqui o quê? A diferença entre o que ele se deslocou verticalmente dividido a diferença do tempo. Então, como eu vou fazer uma continha, então eu vou selecionar este ponto aqui e vou então aqui no igual. O que seria a diferença do que ele se deslocou em Y? Seria esta posição 0,15 menos a posição 0, que era a posição anterior. Posição atual menos posição anterior. Então, eu colocaria aqui posição antes. Vou abrir um parênteses aqui. Então, seria a posição atual menos a posição anterior, fecha parênteses, dividido a diferença dos tempos. O que são as diferenças dos tempos? O tempo atual, que seria o 0,016, menos o tempo anterior, que seria o 0. E fecho parênteses. Se eu faço essa continha aí, ó, eu teria 9. Só que esta velocidade 9, vou colocar aqui, ó, velocidade... método direto, digamos assim. Essa velocidade 9, ela não está acontecendo, ela é a média, tá certo? A velocidade média entre o primeiro e o segundo frame. Ou seja, não é nem a velocidade no frame 1, nem a velocidade no frame 2. Seria a velocidade média na metade desse tempo ali. Ou seja, se passou 0,016 segundos, essa velocidade 9, na realidade, ela corresponderia ao tempo 0,008. De todas formas, se eu fizer assim, o que eu vou ter? Como que eu faço agora para encontrar as outras velocidades? Aí eu simplesmente clico aqui e arrasto. E tenho ali, ó. Essas seriam todas as velocidades, tá? Isso aqui deve estar em metros por segundo, né? Eu estou trabalhando o tempo em segundos. Estou trabalhando a posição em metros.
E, portanto, então, a velocidade que eu vou obter vai ser uma velocidade em metros por segundo. Ok. Então, com esse problema, né? Cada uma dessas velocidades que eu encontrei, elas seriam na realidade, a velocidade média do trecho que ela está medindo. Então, essa velocidade de 13 aqui, essa velocidade de 13 seria a velocidade média entre o tempo 0.15 e 0.166. Você vai pegar o tempo da metade ali como se fosse no frame 9.5, né? Perdão, 10.5. Que não existe, né? O frame tem uma foto em 10 e uma foto em 11. Essa velocidade que eu acabo de encontrar seria a velocidade da foto 10.5, ou seja, na metade daqueles dois tempos. Então, o que ele propõe é usar esse método da diferença. Do método da primeira diferença central. Se vocês veem o desenho ali, ó. No caso A, o que você está fazendo? Ó, você tem aqui a posição 4 e um ΔT, depois tem a posição 5. Se você encontra a velocidade, assim como eu encontrei agora, que foi usando o método A, você vai encontrar a velocidade na metade desse ΔT, na metade desse incremento de tempo. Enquanto que no tempo B, olha, você não vai usar as velocidades do tempo 4 e do 5, você vai usar as posições. Você vai usar as posições do tempo 4 e do 6. Vai pegar a diferença de posições entre esses dois tempos e dividir pela diferença de tempos entre esses dois tempos. E aí essa velocidade vai ser a velocidade no ponto 5, tá certo? Essa era a tarefa, né? Então como que ficaria aqui nesse nosso caso? Essa velocidade pelo método da primeira diferença central. Também vai dar a resposta a mesma coisa, né? Também vai ser metros por segundo. Então, você percebe que no caso anterior, quando a gente fez, a gente foi obrigado aqui a começar a calcular a velocidade do primeiro trecho e colocar aqui, ou seja, eu não consigo ter uma velocidade no primeiro espaço, porque eu não tenho um tempo, uma posição anterior ao primeiro espaço. No caso da velocidade pelo método da primeira diferença central, acontece a mesma coisa, eu não consigo usar um tempo anterior, então eu sou obrigado a calcular a primeira velocidade neste ponto de cá. Esta velocidade, ou seja, eu não consigo calcular a velocidade para o frame 1, eu tenho que calcular a velocidade para o frame 2. Por quê? Porque eu vou usar a posição no tempo 3, na foto 3, e a posição na foto 1. E eu vou usar o tempo da foto 3 e o tempo da foto 1. É a mesma coisa que antes, só que antes a gente usou a posição no tempo 2 e a posição no tempo 1, fez a diferença das duas, e dividiu pela diferença entre o tempo da foto 2 e o tempo da foto 1. O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a diferença de posição entre a foto 3 e a foto 1, para colocar aqui na foto 2 a velocidade. E a diferença dos tempos da foto 3 e da foto 1, e para usar como diferença aqui. Então, o que eu colocaria aqui? Seria o quê? A continha igual. Então, eu vou dividir as posições. Então, agora a posição que eu vou usar vai ser a posição da foto 3, este 0,22, menos a posição da foto 1. Fecho parênteses. Dividido, abro parênteses, a diferença de tempos. Então, o tempo na foto 3 seria esse tempo aqui, C6, no caso 0.0333, menos o tempo da foto 1, que no caso aqui é 0, seria o C4. Fecho parênteses, Enter. Ali então. Mas só que agora esse 6,6 é realmente a velocidade no tempo na foto 2. Antes, quando a gente encontrou aquele 9, era a velocidade entre a foto 1 e a foto 2. Agora não, agora o 6,6 é a velocidade da foto 2. E feito, né? Daí para frente, o que a gente vai fazer?
selecionar aqui. Como a gente já fez usando variáveis, então é somente selecionar aqui e puxar. Ô, professor, só repete esse último cálculo aí, por favor. Vamos lá outra vez. Então, cálculo da velocidade. Vamos ver o que diz o livro aqui do cálculo dessa velocidade. Olha aqui, ó. Para encontrar a velocidade agora, nesse outro método, você vai dividir. Pode ser x ou pode ser y, tá? Aqui no caso aqui, ó, você, na posição, no tempo i, no nosso caso, o tempo i é o tempo 2, tá? Foto 2. Então você vai fazer o quê? Para nós, aqui, deixa eu escrever aqui, ó. Para nós, i igual a 2, porque é a foto 2 do frame 2 que eu vou fazer. Beleza, então o que seria a foto, a velocidade x2? Vai ser a velocidade qual? Perdão, a posição. X em que posição? X ou y, tá? Aqui no nosso caso é y, mas em que posição? Olha aqui, ó. I mais 1. Quanto que é I mais 1? Se para nós I é 2, I mais 1 vai ser 3. Então aqui vai ser... Isso aqui, deixa eu estou escrevendo com o mouse aqui. Vai ser x 3 menos x o quê? Lembra, para nós I é 2. Então, 2 menos 1 fica 1. Então, x1. Ou seja, a posição na foto 3 menos a posição na foto 1. Dividido 2 ΔT. Quanto que é 2 ΔT? É duas vezes o incremento de tempo. Só que o que é o incremento de tempo aqui para nós? O incremento de tempo era 0,016. Só que se eu vou tomar dois deles, então eu vou tomar 0,033, que é a diferença entre o tempo 3 e o tempo 1. Então você coloca aqui, ó. Vamos fazer essa continha aqui. Lembra? x3 menos x1. Então aqui eu coloco, vou fazer uma continha. Então eu coloco aqui igual. Eu vou subtrair y3, que é a posição em y no tempo 3, menos a posição em y no tempo 1, que é este zero aqui. Então fica, abro parênteses, este D6, a posição D6 da minha tabela, que é o 0,22, menos a posição D4 da minha tabela, que no caso é o zero. Fecho parênteses. Dividido. Agora, quanto tempo que passou? O tempo que passou foi o tempo da foto 3 menos o tempo da foto 1. Então, o tempo da foto 3 é C6 menos o tempo da foto 1, que é C4. E fecho parênteses. E Enter. De acordo? Agora fechou. Agora deu liga aqui. Beleza. E daí para frente, como foi feito assim, usando essa tabela, daí para frente a única coisa que você tem que fazer é o quê? É pegar aqui, selecionar esse 66 e arrastar. Só quero mostrar para vocês um erro que deve aparecer aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Por exemplo, ó, se vocês clicam aqui nesta posição e olham na barra aqui em cima, vai aparecer lá, ó, parênteses D7 menos D5. O que seria D7 menos D5? Ó? Eu estou calculando a velocidade para a foto 3. Então, eu tenho que calcular a diferença de posição da foto 4 menos da foto 2. Bem isso aqui outra vez. Só que agora, para mim, agora, neste caso, agora o I vale 3. Se o I vale 3... Opa. Se o I vale 3... Então, quanto que vai ficar esta diferença aqui deste numerador? Vai ficar x
Ok, tá ali. Se vocês colocam uma figura debaixo da outra, vocês vão perceber que a gente estava analisando agora. Isso daí é bem importante, tá? Que fique claro a questão o que a velocidade é com relação à posição. Só acho que não vai dar de caber aqui na minha tela. Deixa eu diminuir mais. Vocês percebem ali, ó, quando a velocidade é zero, ou seja, no gráfico de baixo, quando a velocidade é zero, isso acontece duas vezes, percebem? Ali no tempo mais ou menos 0.07, algo assim, no tempo 0.013, perdão, 0.13, mais ou menos. Se vocês olham para cima, para o gráfico de posição, vocês vão perceber que esses são os tempos quando a bolinha voltou, né? Ela ia para cima e voltou para baixo, ou ela ia para baixo e voltou para cima. Então, são os momentos em que a curva teve velocidade zero. E são os momentos em que, se você coloca lá a tua caneta na curva de cima, tangente com a curva, vai ser os momentos em que a caneta ficou na horizontal. Olha lá no começo também. No começo a velocidade era positiva, estão vendo? Mais ou menos 5, 6 ali, 6, 7 metros por segundo. O que aconteceu com a velocidade? Ela começou mais ou menos em 6 metros por segundo e ela começou a descer, descer, descer. Mas era positiva ainda. Até quando? Mais ou menos até o tempo 0.07. Que aí ela continuou descendo, só que aí virou negativa. Então, se você olha para o gráfico de cima, você percebe que a velocidade ela começou alta, que seria a inclinação da caneta, que seria a reta tangente da posição. No gráfico de cima, vocês colocam a caneta de vocês. E à medida que vocês vão avançando no tempo, a caneta ela vai deitando. Então, ela é positiva, só que ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que ela chega em zero lá em cima. E aí para frente ela continua caindo, então o que acontece? Você olha o gráfico de velocidade embaixo, ela começou em 6, foi caindo, chegou em zero no tempo 0,7 e continuou caindo. Até chegar lá embaixo, a velocidade mais baixa que ele teve foi de quase menos 15 metros por segundo. Essa velocidade aconteceu lá no tempo, mais ou menos, tempo 0,12. Né? Aí a velocidade começou a subir, de acordo? E ela foi zero, mais ou menos zero vai ali em 0,13, que é quando a curva, né, ela chegou no ponto mínimo ali e começou a subir. Então lembra sempre, inclinação da caneta. Quando eu digo caneta, eu estou dizendo a reta tangente na curva de posição. A inclinação dessa reta tangente é a velocidade. Ela está na horizontal, a velocidade é zero. Ela está inclinada para cima, a velocidade positiva. Mais para cima, mais positiva. Inclinada para baixo, velocidade negativa. De acordo? Ok, então vamos lá, vamos seguir aqui o texto. Que ele tem, exatamente, ele tem ali o texto tem a posição, né, a velocidade, vocês estão vendo ali. E aqui ó, a questão da tangente, ó, vocês percebem ali? A tangente é essa, quando a gente vai fazer isso da tangente, a gente pode fazer o seguinte raciocínio, talvez. Deixa eu escrever, fazer um desenho aqui. Se você tem esta curva aqui, e você quer saber qual que é a reta tangente que passa por um ponto, que é aquele esqueminha que eu digo da caneta, eu quero saber qual é a reta tangente que passa por este ponto. O que você faz? Você pega um outro ponto bem longe e traça uma linha reta entre esses dois. Depois você faz o quê? Esse outro ponto, eu quero saber qual é a reta tangente no ponto A, tá? Que é esse primeiro ponto que eu desenhei aí. O que eu faço? Eu coloco um outro ponto qualquer afastado e traço uma reta. E o que eu começo a fazer? Eu começo a trazer esse outro ponto afastado para perto. Então, essa daí seria a minha primeira tangente, meu primeiro chute de tangente. O seguinte seria o quê? Trago o ponto um pouquinho para cá e traço novamente essa reta. O seguinte, faço o quê? Eu vou trazendo esse ponto cada vez mais perto do ponto A. Cada vez mais perto do ponto A. Quando a distância entre esses dois pontos. Lembra que esse eixo aqui é t, tá? É tempo. Então, quando essa diferença, esse dt, lembra, dt é o incremento do tempo. Quando esse dt, ou seja, eu vou trazendo
eu vou trazendo esse ponto roxo o mais perto possível do ponto A. Estou levando ele para lá. Quando ele estiver tão pertinho, que a diferença de tempo seja quase zero, essa reta que eu tiver ali vai ser, então, a minha reta tangente no ponto A. E a inclinação dela é a que me dá a velocidade, de acordo? Lembrando da aula passada, na inclinação de uma reta, você tem uma reta, a inclinação dela é o quê? É quanto que ela sobe na vertical dividido o quanto que ela avança na horizontal. Então, entre estes dois pontos dessa reta, tá? Esta reta aqui seria, por exemplo, esta reta tangente. Se eu quero saber a inclinação dela, o que eu faço? Eu pego dois pontos qualquer em cima da reta e divido o quanto ele avançou na vertical dividido o quanto ele avançou na horizontal. Neste caso aqui, este avanço aqui seria positivo, né? Ele está indo para cima, e este avanço aqui seria positivo, está indo para cima. Caso os dois pontos estejam assim, então o que é que nós temos? O avanço na horizontal continua sendo positivo, só que agora o avanço na vertical será negativo, e por isso então esta seria uma inclinação negativa. Enquanto que esta outra aqui seria uma inclinação positiva. Que foi o que a gente está conversando agora, né? E se ela está na horizontal, então a inclinação dela seria, a inclinação nula seria zero. Ok. Olha aqui, ó. Figura 8.18. Vocês estão percebendo ali a questão da canetinha. Vocês colocam a caneta para ser tangente daquela curva ali. No começo, a caneta tem uma inclinação positiva, de acordo? Aqui, ó, você pega um ponto qualquer na reta aqui, ó, essa é a inclinação. Um pouquinho mais para frente, ela continua positiva. Só que menor, diminuiu. Quando ele chegar aqui, ó, neste ponto máximo ali, o que acontece? Inclinação é zero. Então, se esse aí é um gráfico de posição, e eu começo a olhar as inclinações, como elas vão mudando no tempo, o que eu estou fazendo, na realidade, é o gráfico da velocidade. Que foi o que a gente acabou de fazer ali no Excel. Então, esta forma aqui de fazer ele na mão, né, no gráfico, em cima da carta, assim como a gente está fazendo agora, seria um método gráfico de calcular a velocidade a partir da posição. Isso aqui é o que vocês, não sei se já escutaram alguma vez na vida de vocês, isso aí é o que se chama como em cálculo. Em cálculo, isso aí é o que a gente chama de derivada. Vocês já escutaram essa história? A derivada de uma reta, a derivada de uma função. A derivada de uma função, nesse caso, o que seria? A velocidade é a derivada da posição. A derivada é isso, é analisar a inclinação da curva. Então, quando você analisa a inclinação da posição, você tem a velocidade. A inclinação, a gente chama isso aí de derivada, né? Para onde que a curva está derivando, para onde ela está tendendo. Ela está tendendo para cima, ela está tendendo para baixo, ela está tendendo a manter o valor no qual ela está. Então, nesse caso aqui, temos dois momentos de velocidade zero, né? Essa velocidade zero aqui, ó, e essa velocidade zero aqui. Sempre que é um momento de velocidade zero é porque você está mudando de direção, né? Você está mudando de direção ali, então a velocidade vai ficando, a reta vai ficando, a reta tangente vai ficando horizontal. De acordo? Aqui, ó, mais da mesma coisa, ó. Olha lá o que eu estou falando aqui, ó. Se você olha para a curva de posição e a curva de velocidade, você em seguida percebe ali, ó, quando a posição tem máximos ou mínimos, obrigatoriamente na curva de velocidade você vai ter zeros. Então, olha lá, ponto P1, P2, P3, P1 e P3 são máximos e P2 é um mínimo, né? Onde a curva desce e começa a subir, ou onde a curva sobe e começa a descer. Então, você percebe que nesses três pontos a tua velocidade é zero. Antes do ponto P1, a posição estava aumentando cada vez mais. Só que ela estava aumentando e a inclinação da reta tangente estava diminuindo. Né? Então, aqui, ó, esta reta tangente aqui, ó,
ela cada vez era menos inclinada, até que ela chegou em zero. Depois ela começou a ser negativa, ó. Mais negativa, até que ela chegou aqui em zero outra vez. Ó. Percebem neste trecho aqui, nesse trecho 2, a velocidade que estava em zero começou a diminuir, ó, estava em zero, começou a diminuir. Chegou um momento em que a velocidade foi mínima e depois ela começou a aumentar. Ou seja, se você pega a reta, a tua caneta ali no trecho 2, ela vai começar na horizontal e vai terminar na horizontal. No trecho 2 somente, tá falando do trecho 2. Mas nesse caminho, durante o trecho 2, chega um momento em que a velocidade, você pega a caneta, ela primeiro começa a inclinar para baixo, depois ela começa a inclinar para cima outra vez. E fica na horizontal. Então houve um momento em que a velocidade estava mais inclinada, que seria o ponto de velocidade mínima ali. Ok, isso daí é com relação então à velocidade. A gente não vai entrar muito na questão da aceleração, tá certo? Mas eu queria só contar para vocês que a aceleração é o que a velocidade é? A velocidade, ela nos mostra qual é a taxa de variação da posição no tempo. Isso é a velocidade. Como que eu estou mudando de posição no tempo? Estou mudando muito de posição no tempo, tenho uma velocidade alta. Estou mudando pouco de posição no tempo, tenho uma velocidade baixa. O que a aceleração é? A aceleração é a mudança, a taxa, a mudança de velocidade no tempo. Então, em vez de ser a mudança de posição no tempo, que é a velocidade, a aceleração é a mudança de velocidade no tempo. Então, aqui, ó, o que vai ser a aceleração? Olha aqui, ó, a mudança da velocidade em um determinado tempo. Vejam que é tudo muito parecido. Como que eu encontro a aceleração em um instante qualquer? Você pega a velocidade no final desse trecho, subtrai a velocidade no começo. Lembra que a gente, quando fazia a posição, a velocidade que a gente fazia, a velocidade era a posição final menos posição inicial, dividido o tempo que passou. Aqui o que é? A aceleração é velocidade final menos velocidade inicial dividido o tempo que passou. Então, olha aqui, ó, delta V, mudança de velocidade dividido mudança de posição, tá certo? A aceleração, isso aí se você vai no carro, né, digamos, você está lá na estrada no carro, quando a velocidade está marcando, a agulha da velocidade lá está em um número quieto, significa que você está a velocidade constante. Então, você está lá a 60 km por hora. Isso indica que a cada hora que passa, você muda a tua posição em 60 km. Comecei na posição 0, dentro de uma hora estou na posição 60. Dentro de 2 horas estou na posição 120 km e assim por diante. Só que a tua velocidade é constante, a agulha não está se mexendo. Mas quando você está quieto, parado, e você arranca, o que acontece com aquela agulha? Aquela agulha estava em zero, estava em velocidade zero. Quando você acelerou, aquela agulha ela se deslocou, né? Você tem ali o teu velocímetro, então ela estava aqui, e essa agulha, então, ela se desloca para outro lugar. Então, ela estava marcando aqui 0 km por hora e, e passou a marcar 60 km por hora. Quando ela fez este movimento aqui, ó, de 0 a ou você pode ir de 0 a 60 km por hora em, sei lá, em um minuto. Ligando aqui. O que é isso aqui? Estão escutando ali? Não. Não. Deu ruim aí, o professor caiu? Foi isso mesmo? Parece que caiu. Foi caiu.
Nada aqui, né, professor? Outra pergunta. Bom, pessoal, vocês aqui, alguém já fez a disciplina do Flávio de design, métodos e fatores humanos? Bem de boa. Disciplina bem tranquila. Eu tô fazendo ela agora. Alguém, por acaso, teve que apresentar o seminário sobre os métodos para ambiente de trabalho? Acho que todo mundo apresentou, aham. Mas é cada um assunto, né? Isso. Cada um método, né? É isso. Então não foi método de ambiente de trabalho. Como é que é? Então não foi os métodos para ambiente de trabalho. Se o que a gente fez foi método para ambiente de trabalho? É, o que tu teve que apresentar não foi esse. Meu não, meu foi Reba. Foi o quê, Tiago? Reba. O método é Reba. Não tá, porque tem, tipo, ergonomia, daí o psicofisiológico, o ambiente de trabalho, que é o meu. Tava falando sozinho. Onde que fiquei? Não sei onde que fiquei aí com vocês. Vocês viram isso aqui? Falei sobre isso aqui da aceleração? Tá aparecendo nada não, professor. Não tá aparecendo, espera um pouquinho, Tua tela não. Não tá compartilhando a tela, tá aparecendo aí? Acho que agora vai. Não sei, acabei falando sozinho aqui, não sei até a partir de onde que me perdi. O professor estava colocando aquele dado ali do 60 por hora, 100 km por hora, em cima do 1 hora ali. Ah, tá. Tava dizendo ali no caso que você pode sair da velocidade de 0 km por hora, chegar a 60, só que você pode fazer isso rápido ou devagar. Então, por exemplo, se você passa de 0 a 60 km por hora em 1 hora, então a tua aceleração vai ser, né, vai ser aqui esta conta, né? Se você vai de forma lenta, de 0 a 60 km por hora, você demora 1 hora, de forma lenta não, de forma rápida no caso. Então, esta tua continha aqui, ó, a aceleração será quanto? A velocidade final, que é 60, menos a inicial, que é 0, dividido o tempo que você levou, no caso, 1 hora. Então, você teria uma aceleração aí de 60 km por hora sobre hora quadrada, tá? A unidade de aceleração é comprimento sobre tempo ao quadrado. Agora, se você vai de 0 a 60 km por hora, você está quieto no carro e acelera para chegar a 60 km por hora e você demora 2 horas para fazer isso, então a tua aceleração vai ser de 30 km sobre hora quadrada. Então você vê ali, ó, a aceleração de 60 é uma aceleração maior que a de 30. Então você está acelerando mais, você vai chegar mais rápida, vai ter uma mudança de velocidade mais rápida. Se você tem uma aceleração mais baixa, você tem uma mudança de velocidade mais baixa. Ainda, o que vocês acham que acontece com a aceleração quando eu freio? Eu estou a 60 km por hora, estou indo a 60 por hora. E de repente eu coloco o pé no freio e o carro vai parando até que ele para. Quanto que é a aceleração? E isso aí demora, imagina que isso demora 1 hora, tá? Eu estava a 60 km por hora, coloquei o pé no freio e ele foi freando e demorou 1 hora para parar. O que acontece? Quanto que é a aceleração? E a aceleração é negativa? Exatamente. Nesse caso, a aceleração seria menos 60 km por hora quadrado. Por que menos 60? Porque a velocidade final foi 0 e a inicial foi 60. Então, trocaria, né, esses dois termos aqui, ó, eles trocariam de lugar. E aí, se eu faço 0 menos 60, vai dar menos 60, vai dar negativo, 60 negativo. Aceleração negativa significa que eu estou freando, ou seja, que a minha velocidade vai diminuindo. Olhem lá, por exemplo, no gráfico que está ali, no gráfico da figura 8.19,
No trecho 1, a velocidade está aumentando ou diminuindo? Tá diminuindo. Então, a aceleração ali é positiva ou negativa? Negativa, ele tá freando. Exatamente. E se você faz aquele esquema ali na curva B, no gráfico B ali, tá? No gráfico que a gente está vendo ali. Se você coloca a tua caneta tangente com a curva, ela vai ser a aceleração. Porque lembra, a derivada da velocidade é a aceleração. Então, se você coloca a caneta ali naquele trecho 1, você vai ver que tua caneta vai estar inclinada para baixo. Ou seja, que a aceleração ela é negativa. O que acontece no trecho 2? Na primeira parte do trecho 2, a aceleração é positiva ou negativa? É negativa e depois ela vira positiva. Exatamente. E lá no final, no final, lá na metade, digamos ali, a aceleração é zero, estão vendo? Aqui eu teria uma aceleração zero, ó. Esse zero ficou ruim aí, aqui. Essa seria a aceleração ali, a inclinação da reta tangente à curva de velocidade. Ok, então agora sim, eu queria fazer aqui com vocês o mesmo esquema, aproveitar aqui o nosso exemplo. Eu estou preenchendo ali uma coluna, eu quero gerar agora as acelerações deste exemplo aqui. E vou usar esse mesmo esqueminha do método da primeira diferença central para encontrar a aceleração. Como vocês acham que deveria ser, então? Como que eu geraria esta coluna aqui nesse caso? Como que nós faríamos aí para calcular a aceleração? É a mesma coisa que a velocidade, só que ao invés de pegar a posição, pega a própria velocidade? Isso, exatamente. Então eu vou pegar, ó, para preencher este espaço aqui. Esse espaço aqui onde eu estou, não consigo preencher, porque eu preciso saber a velocidade aqui, ó, e não tenho. Então, o primeiro espaço que eu consigo preencher com aceleração usando esse método é a aceleração na foto 3. Ok? Então, como que fica a aceleração na foto 3? Igual, vou fazer uma continha. Abro parênteses e vou ter que fazer a diferença das velocidades depois e antes da foto 3. Então, vou pegar o que? A velocidade, ó, aqui, ó, na foto 4, de acordo? Menos a velocidade na foto 2, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, o quê? O que iria de baixo na divisão? É o tempo, tá? O tempo que passou entre essas duas posições que eu acabei de usar ali, ou seja, o tempo que passou entre a foto 2 e a foto 4. Então é o tempo da foto 4, que é este aqui, ó, 0,5, menos o tempo da foto 2, que é o C5 ali, fecha parênteses, enter. Deu certo? E aí, então, a princípio é somente puxar e tomar cuidado. Qual é o cuidado que eu tenho que tomar? Tenho que tomar um cuidado. Lembram qual é o cuidado? Não usar a 11 ali. Isso, exatamente. Assim como eu não comecei da zero, não, a 11 não. Agora não posso usar a 10. Nem a 10 nem a 11. Isso.
Podem fazer, então agora tentem fazer o gráfico da aceleração no tempo. Como que fica o gráfico da aceleração no tempo? Professor, pode voltar ali na primeira fórmula ali, o meu deu um valor estranho. Na primeira fórmula, É onde está o menos 180. É. ali eu tenho a velocidade. Ah, tá, eu me enganei aqui, eu estava usando aquela velocidade do método direto. Tá errado isso aqui. Apaga tudo. Vamos usar a velocidade do método da primeira diferença, né? Então aqui outra vez. Igual, abre parênteses, seria esse aqui, ó, a velocidade na foto 4, mas a velocidade do método da primeira diferença, o 2.4 ali, ó. Menos da foto 2. Como eu estou encontrando a aceleração da foto 3, eu uso a velocidade do tempo seguinte e do tempo anterior. Então, da foto 3 e da foto 4 e da foto 2. E divido elas pela diferença dos tempos da foto 4 menos o tempo da foto 2. 126. E aí depois puxo até onde que eu posso puxar? Até que posição eu posso puxar? Então, 9. É o frame 9. Até o frame 9, será? Todos de acordo? Para encontrar o frame 9, o que eu precisei? Que velocidade eu precisei usar? Precisei usar... Se eu estou encontrando... Ah, tá. Tá certo, desculpa. É isso aí. Esse menos 36 não me serve, de acordo? Isso. Esse 540 sim, o 36 negativo não serve. Por quê? Para calcular o 36 negativo eu tive que usar esta posição aqui que não está definida. Esta velocidade que não está definida aqui. Então, tiro esse 36 aí. E aí podem plotar. Fazer o gráfico. Professor, Oi. todos os frames deu a mesma aceleração, exceto o frame 7, que deu um número para mim bem estranho. Deu menos 1,06581 e menos 13. O meu também O meu deu também zoado deu assim. menos. Não deu zero, isso aí. Meu Deus. Vamos lá, vocês estão trabalhando com... O meu deu igual esse aí. Vamos O lá, Excel, eu vamos tô lá. usando o Excel. Tô no Excel também. Você pegou este 2.4 aqui e subtraiu este 6.6. Vamos fazer uma coisa, compartilha a tua tela aí, eu vou sair daqui da minha, compartilha a tua tela aí pra gente poder dar uma olhada. Ricardo, tá fazendo no Excel também? Tô. A minha? Tu disse que deu certo, né? Que não deu problema no teu. Como é que eu compartilho aqui? Aqui, né? Tem uma setinha pra cima, um quadrinho com uma setinha pra cima. Tá. Tô tentando Deixa eu- compartilhar aqui. Tá, manda brasa. Veio alguma aqui. Acho que... Do Thiago Cruz? É o que tá. Já cliquei para compartilhar, não sei se está dando certo aí. Tá aparecendo tudo. O meu tá igual ao teu. Tô tentando arrumar. Ah, esse é o erro do sinal negativo ali, né, Thiago? Esse Coloca amarelo o... aqui. Coloca o teu... Clica na primeira caixinha ali no 126, por favor. Aí. D6...
menos D4 dividido B6 menos B4. É engraçado que todos os Menos valores 9 deram menos menos certo. 9. Todos os valores deram certo, menos aquele ali. Aquele ali que deu zoado, só aquele. É que, Que é o professor, menos Ah, esse, não, 9 mas não, tá certo, não. E não tá errado, não. Vamos lá. Você tá falando daquele valor menos 1.06? isso, esse Ah, aqui. tá, não. Tá certo, tá tranquilo, tá certo, é isso mesmo. É que isso aqui é quase zero, né? Isso que eu ia falar. Quando aparece esse E, o que ele está fazendo é multiplicando menos 1.06 vezes 10 elevado na menos 13. 10 elevado na menos 13 significa 0,00013 zeros, tá certo? 13 zeros, 0,000010658, ou seja, quase nada. Tá claro? Tá certo, ele fez a conta certa, só que tem um número, não é um zero fechado, é um número muito pequeno. Sim. Então é só uma expressão A gente aceita como zero, então. Isso, Desculpa, Márcia. pode deixar assim. É mais, plota o desenho ali, plota o chart para você perceber que isso aí, na realidade, é zero. No meu... Ah, tá, né? É que o meu deve ter, por algum motivo, o meu deve estar arredondando. Você percebe que ele não dá tantas vírgulas. Deve ter em algum lugar setado para ele não gerar tantas vírgulas. na formatação da célula. Isso, em algum lugar deve estar colocado lá para ele não. O gráfico é só de aceleração. Isso, é porque os outros dois já estavam feitos, né? Então vamos acrescentar o gráfico de aceleração para ver se faz sentido que a gente estava falando de que a aceleração é a derivada da velocidade. Eu vou fazer aqui também o da aceleração. Vamos ver. O problema é que a gente vai perdendo valores, né? Cada vez que deriva aqui com este método vai perdendo os valores das pontas. Coloquei o gráfico ali no chat, professor. Acho que é aquilo, né? Tá, certo, já vou lá. Deixa eu fazer o meu aqui. Olha ali, faz sentido ou não? Sim. É isso aí, show de bola. A questão, olha lá, quando a aceleração é zero, perdão, quando a inclinação da velocidade quando a reta tangente da velocidade tem inclinação horizontal, ou seja, lá embaixo, vocês vão perceber que a aceleração é zero. Estão vendo? A aceleração é zero mais ou menos no tempo 0,1. Estão vendo ali? A aceleração começou um pouquinho negativa ali, ficou cada vez mais negativa, e depois começou a subir, passou pelo zero ali no tempo 0,1, continuou subindo, até que chegou lá um valor máximo lá em 500. Então é essa questão, né? A inclinação da reta tangente da velocidade é a aceleração, que é o que a gente chama de derivada, né? A aceleração é a derivada da velocidade.
Todo mundo conseguiu fazer o gráfico? Viram ali a questão das inclinações? Sim. Ok. Deu boa, professor. Essa aí deu boa. Ótimo. Então, isso aqui é posição, velocidade e aceleração. Lembra sempre, uma é a taxa de variação da anterior no tempo. Então, a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo e a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. Ok. Olha aqui, ó. Se a Tá, isso aqui é quando você tem movimento em direção, né, quando a tua aceleração é positiva e que a tua velocidade está aumentando. Quando a tua aceleração é negativa e que a tua velocidade está diminuindo. Ok, eu acho que a gente consegue fazer uma análise agora. Olha aqui essa curva aí de velocidade e aceleração. Vocês percebem ali a questão da derivada e da reta tangente? Se você coloca uma caneta ali em cima da curva de velocidade e olhem para a inclinação dela, a caneta começa com uma inclinação positiva boa. E à medida que vocês vão avançando para chegar em T1, essa inclinação vai diminuindo, diminuindo. E olhem para a curva de aceleração embaixo, ela começou com um valor, digamos, alto e foi diminuindo, diminuindo. Quando chegou ao tempo T1, a velocidade chegou no valor máximo e começou a diminuir, a aceleração chegou em zero. Tá certo? Porque a velocidade mudou de direção. E aí continuou, a aceleração continuou diminuindo, continuou diminuindo. Quando a velocidade foi zero, tá certo? A aceleração estava naquele valor mínimo lá. E aí ela começou a aumentar. Quando que a tangente da velocidade foi zero outra vez? No tempo 3. No tempo 3, a reta tangente da velocidade novamente estava na horizontal. Então você olha para o gráfico de aceleração e de fato ele está em zero. Do tempo 3 ao tempo 4, o que aconteceu? A caneta que estava na horizontal em T3 foi começando, foi ganhando inclinação positiva, e é o que vocês observam na aceleração ali, ó. Foi ganhando aceleração positiva. De acordo? Ok. Sim, ficou claro ali a questão da aceleração, velocidade, as unidades, como que eu calculo, né? Aceleração é mudança de velocidade dividido mudança de tempo, velocidade é mudança de posição dividido mudança de tempo. Então a velocidade vai ter unidades de metros por segundo e a aceleração de metros sobre segundo quadrado ou qualquer medida de comprimento sobre medida de tempo ao quadrado. Muito bem. Eu acho que eles fizeram aqui, se não estou mal, ele pegou o mesmo exemplo que tínhamos antes, né? Não estou seguro. Acho que sim, né? Esse é o mesmo exemplo da tabela 8.3, foi o que a gente fez também, né? Ou tá diferente? Ah, é esse mesmo, né? Mesmos valores, a de entrada vai dar a mesma aceleração. Essas relações aqui são as mesmas que a gente usou. Não está, menos 126. Ok, da tabela que a gente acabou de fazer, né? Sim, Ótimo. isso. Ok, aqui mais da mesma coisa, aceleração, velocidade. Isso aqui foram os gráficos que a gente acabou de gerar também ali no Excel. Ok. Ok. Então, o que a gente vai fazer agora é tentar fazer uma análise bem simplesinha usando o tracker. Deixa eu ver se eu vou ter que trocar de computador ou se eu tenho o tracker aqui. Opa, parece, acho que ele está com ele aqui. Tá, beleza. Então, tô abrindo aqui o tracker.
já que a gente tem mais ou menos uma ideia, né, sobre questão de posições, velocidades e acelerações, lembrando que a gente está tudo analisando esses movimentos, são movimentos lineares, né, sem rotação. Então, só lembrando, né, estávamos falando que os corpos eles têm movimentos translacionais ou lineares e movimentos de rotação ou angulares. E a gente está fazendo primeiro a análise de movimentos dos corpos lineares. É como se todo o corpo se deslocasse, todos os pontos do corpo se deslocam com a mesma trajetória. Ou se você quer melhor, pensa não num corpo se deslocando, mas em um ponto se deslocando, né? Então, um ponto, quando ele se desloca, ele é somente um ponto, ele não tem como girar, digamos assim, né? Não importa se ele gira ou não gira, porque ele é um ponto. Então, ele simplesmente teria a posição deslocamento linear. Então, tá, esta aqui é a... Não sei se dá de enxergar, tá meio pequeno isso aqui, até pra mim não tô nem vendo aqui. Deixa eu ver, se eu consigo mudar aqui em algum lugar o tamanho da fonte, porque não enxergo nada. Opa, melhorou. Estão enxergando aí, sim? Sim. Sim. Beleza, então vamos lá. Não sei se vocês já chegaram a fazer alguma coisinha aqui, mas a princípio é mais ou menos igual para tudo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu tinha, só que tem um outro computador, vou ver se eu encontro ele aqui. Eu tinha um vídeo. Deixa eu ver se eu encontro ele. Opa, este aqui talvez não serve. Então aqui, ó, você vai aqui em File, Importa, vamos importar esse vídeo aí. Que estava... Deixa eu buscar onde é que ele estava. Eu guardei ele. Vídeos de mecânica de design, RPG, design, aqui, ó. Então, esse é um videozinho MP4. Eu simplesmente peguei um vídeo da internet, gravei com o meu celular e assim, né? Então, ele carrega o vídeo e nesse vídeo... Puxa vida, aqui a mulher saiu girada. Neste vídeo aqui... Ô, professor, na própria instalação do Tracker, ele vem com vários vídeos de exemplo, assim, com várias fórmulas já aplicadas, é bem legal. Tem uma biblioteca, né? Umas bibliotecas de vídeos aí. Certo, é verdade. Eu peguei este vídeo aqui da internet, né, do YouTube, que tem essa mulher correndo aí e ela já tem uns marcadores. Então, quando a gente tem essa questão aqui, o que a gente vai fazer com esse tracker é tentar
obter valores de posição, né? Por enquanto, posição, velocidade e aceleração de um ponto desses aí, de um marcador qualquer desses aí. Tá certo? Então, a gente tem aqui o vídeo, né? Se você toca aqui, a setinha verde aqui, ó, aqui embaixo, ele vai rodar, ó. Esse vídeo aí é meio em câmera lenta, ó. E a mulher tá correndo numa esteira, tá? Então, esse é o vídeo. A gente pode aqui, até agora, no começo, eu vou voltar aqui. Eu posso dizer, vocês percebem ali o número vermelho é o número de frames, tá? Ó, 16, 19, tá passando o número de frames. Então a gente vai pegar aqui, ó. Você pode decidir em que momento desse vídeo aí. Você pode dizer a partir de qual frame até qual frame você quer fazer a análise, porque talvez você não está interessado em fazer a análise no vídeo todo. Às vezes os vídeos no começo você ainda está preparando alguma coisa e tal, mas o vídeo já está rodando. Então quando você vem fazer a análise, você pode dizer a partir de que momento você quer fazer a análise, ó. Por exemplo, aqui esse vídeo está parado aí, ó, tá parado e está rodando, ó. Quando ele começar a se mexer, vamos ver. Vamos dar uma... Ali, olha, começou a se mexer. Então, eu vou fazer a minha análise a partir do frame 33. Que significa isso aí? Que aqui nesse frame 33 eu vou pegar e setar aqui a minha... Meu Deus, tá essa letra muito miúda. Eu vi um videozinho, professor, que ensinava a como cortar o vídeo aí, de que frame até que frame tu queria usar. Isso, tá? Você seta aqui a posição inicial que você quer e Também até era onde assim, abrir você... uma janelinha que tu escreve, daí tu consegue colocar o número que tu quer do frame. Mas assim, acredito que é mais simples. Eu arrastei aqui, viram? Eu arrastei aqui, drag aqui a posição inicial. E vamos fazer então... Vamos fazer uma passada dela aqui, né? Então ela começou com esse pé direito dela, lá em cima, o pé tá indo, vai avançando. Demais. Espera um segundo. Tá indo, tá avançando, toca na esteira, vai indo para trás, vai indo para trás. E mais ou menos. Eu queria dar uma passada só para não ficar tão lento assim. Sei lá, mais ou menos até aí, digamos. E aqui então eu vou setar esse como o frame final. Então eu vou puxar aqui, ó. Aqui diz drag alguma coisa aqui, ó. Então eu vou levar ele até aí, mais ou menos. Ok, então eu volto aqui nesta setinha aqui, volto e a seta fica verde ali o play. Se eu quiser tocar ele, então ele já vai tocar da posição inicial que eu defini até a posição final que eu defini. Ok, vamos para trás com ele outra vez. Vou colocar então aqui sistema de coordenadas. Estão vendo esse roxo aqui? Olha, aí apareceu o sistema de coordenadas. Eu posso colocar ele onde eu posso colocar ele, mexer ele, né? Aqui, ó. Colocar ele onde eu quiser. Eu vou colocar aqui, ó, perto da... Como ela está correndo numa esteira, tá? Os dados que nós vamos obter são dados meio... Tem que ser corrigidos, porque na realidade a velocidade que a mulher tem ali é a velocidade da esteira, mas eu não consigo aqui seguir a velocidade da esteira. Então é só para fazer um teste aqui com o tracker e depois vocês fazerem uma atividade que eu vou deixar para vocês. Então os dados aqui eles não vão ser muito condizentes com a realidade, porque ela está correndo em cima de uma esteira, tá? Então, se eu quisesse saber a velocidade dela, realmente eu teria que colocar o sistema de coordenadas na esteira e fazer ela correr. Mas tudo bem, vou deixar ele aí, sistema de coordenadas, de acordo? O que mais que tem aqui? Vou criar aqui Circles Measuring Tools. Protractor, não. Deixa eu ir para trás aqui. Delete.
Aqui, ó, Calibration Tools. Do lado aqui do eixo de coordenadas, tem um botãozinho que chama Calibration Tools. New. Vou colocar um New Stick, tá? Um bastão de medição. Por quê? Porque eu preciso que o software tenha uma ideia de medidas, tá? Ele não sabe quanto que mede, sei lá, do joelho da mulher até o tornozelo, ele não faz ideia. Então, como eu sei, eu vou dar para ele um standard de medidas. Então, eu vou colocar aqui esse Calibration Stick, tá? Então, sempre é bom dar uma lida com o que o software está me dizendo aqui, olha. Então, ele diz aqui, olha, Calibration Stick A. Você pode colocar vários bastões de calibração, tá? Várias réguas, digamos assim. Então, a ponta 1, você vai apertar o Shift, vai oprimir ali do teclado o Shift com o clique e clique do mouse para marcar a ponta 1. Então, digamos que eu soubesse, tá? Quanto que essa mulher mede, tá? Eu vou chutar aqui. Então, eu vou colocar um bastão do tamanho dela, da estatura. Então, eu vou apertar no Shift e vou clicar aqui no pé dela. E depois eu vou outra vez Shift e clicar aqui bem na parte de cima da cabeça dela aqui. Estão vendo ali? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ali deu para mim 607 metros. Claro, isso daí não é a medida certa. Eu vou clicar aqui no lugar e vou corrigir. Vou dizer, olha, essa mulher aí mede... Quanto que mede essa mulher aí? 1,70. 1,7 metros. Tá certo? Então, ele já tomou essa medida da foto como um padrão para ele tomar as outras medidas que ele vai precisar fazer no caminho da programação aqui, da simulação. Então, essa é uma medida que eu estou dando para ele de uma medida conhecida. Eu já sei que eu medi a mulher e já sei que ela mede 1,7 metros. Então, nessa foto, essa distância corresponde a 1,7 metros. E com relação a ela, ele vai fazer o resto de medidas que ele precisar. Ok. Passo seguinte. Vamos, por exemplo, analisar o movimento deste ponto aqui. Vocês estão vendo este ponto branco? Não falei, né? Mas vocês estão percebendo que a mulher tem uma série de marcadores ali, né? Na ponta do pé, no calcanhar, no tornozelo, no joelho, ali no quadril, ali debaixo do ombro, tá certo? Ele tem uns marcadores. E esses marcadores são colocados ali exatamente para que quando você faça o vídeo, né? Capture o teu vídeo. Quando você for analisar esses marcadores, eles devem ter eles devem contrastar com o seu fundo, para que agora que o tracker, né, ou o software que for, possa fazer o segmento desses pontos, desses marcadores. Então, eu vou fazer o segmento daquele ponto que está no sapato da mulher, na ponta do sapato dela. Ok. Ponta do sapato... Não, vou fazer melhor do calcanhar, está mais contrastado ali. Então, como é que a gente faz? Eu venho aqui, Create, vou criar um ponto de massa. Ok, criei o ponto de massa, ele aparece aqui, ó, aparece um menuzinho aqui, esse chama-se massa A, já foi colocado um nome. Se você clicar ali, vai aparecer então as propriedades desse ponto de massa. E eu vou dizer aqui então para ele fazer um auto tracker. O que significa isso? Eu quero que esse ponto seja seguido ao longo do vídeo, em função do sistema de coordenadas que eu já coloquei, que foi esse roxo que eu coloquei ali, e em função da distância de 1,7 metros, que é a estatura da corredora. Então vamos lá aqui, ó, Auto Tracker. Quando eu clico nesse Auto Tracker, ele vai abrir essa janelinha que vai me dizer que eu vou criar, então, sempre é bom ler, tá, o que está escrito ali nos comentários do programa, porque às vezes você está fazendo uma coisa e não funciona, e o software está te dizendo ali qual que é o problema que está acontecendo. Então, eu vou pegar e fazer o quê? O que diz ali, ó? Para criar um novo keyframe, né, para criar um novo marcador ali, você tem que oprimir ali no teu teclado Shift, Ctrl, né, as teclas Shift, Ctrl e fazer clique com o mouse, tá certo? Da área de interesse, onde está o marcador de interesse que você quer. Então vamos lá. Eu já falei que eu queria analisar este marcador que está no calcanhar da corredora, então eu vou lá, aperto no meu teclado Shift Ctrl e clico ali perto daquele ponto branco lá. Quando eu faço isso, vocês percebem que aparece um quadrinho pontilhado e um círculo que vocês não estão conseguindo ver porque está muito pequenininho ali.
Eu posso, com o scroll do mouse, tá? Com a rodinha do mouse e Ctrl se aproximar. Ah, não, nem sem Ctrl, só a rodinha do mouse, ó, me aproximar. E posso também mexer aqui a imagem, né? Se eu clico no mouse, posso arrastar a imagem para ver melhor, colocar ela numa outra posição. Então tá. A primeira coisa que eu vou fazer é que ali, perto do marcador, dentro desse quadrado pontilhado, tem um círculo e eu posso trocar o diâmetro desse círculo. Então aqui, ó, eu vou posicionar ele ali. Deixa eu ver, me aproximar mais. Que é o seu, isso aqui. Vou fechar, tá? Não sei o que deu aqui, deu uma travada. Vou fechar aqui, isso aqui eu consigo, não consigo mais nem fechar. Outra vez, o ponto A, Auto Tracker. Ele me pede para fazer um... Só que eu vou primeiro vou apagar este ponto A aqui, porque ele já criou esse Auto Tracker aí, vai me incomodar. Delete. Apaguei o ponto outra vez. Então, create, ponto... Opa. Vou apagar este ponto aqui outra vez. Create, point mass. Dentro da massa, Auto Tracker, Shift Ctrl e vou lá perto do meu marcador. Gerou o quadrinho. Me aproximo. Então, olha lá, dentro do quadrinho tem um círculo. O que é o importante aqui? Esse círculo, deixa eu trocar aqui de... Só para fazer um desenho para vocês aqui. Olha aqui. Como que funciona a questão do processamento de imagens, né, do software? Se você tem aqui este quadrinho, tá certo? Vermelho. E ao redor dele tem branco, tá? Tá certo? E você quer seguir esse quadrinho. Professor? Tá. Oi? Não, é que tá ok. Tem um atraso ali às vezes, né? É. Tá, se você tem esse quadrinho vermelho, que é o teu marcador, e você quer seguir ele, e o quadrinho vermelho está em um fundo branco, então o que você tem que tentar fazer é colocar aquele círculo que eu tô trabalhando lá no software, de tal forma que esse círculo ele pegue na fronteira do vermelho com o branco, tá certo? Este quadrinho aqui, ó, é a área em que o search vai ser feito, a busca vai ser feita. E aí você coloca o círculo de tal forma que dentro do círculo ele encontre o contraste entre o que é marcador e o que não é, porque é o que ele vai tentar seguir no seu caminho, ele vai tentar fazer o tracking disso aí. Então aqui, ó, se a gente volta aqui, você percebe ali o círculo, esse círculo aqui você pode diminuir, mexer o diâmetro dele. Tá vendo ali? E pode mexer a posição do círculo também, você pode arrastar o círculo. Aí, por exemplo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar o meu círculo ali, que tem um numerinho, o número 1 ali dentro? Sim, dá para enxergar. Beleza, então agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse meu quadrado, que o quadrado é onde ele vai fazer as procuras. Eu vou fazer com que ele procure só ali dentro da parte preta do sapato. Da parte preta do sapato. Para ele não ficar procurando longe disso aí. Então, o quadrinho ele vai ficar por aí. Ok. Uma vez eu coloquei o quadrinho, né, na parte preta do sapato e o círculo identificando o contraste entre marcador e fundo de marcador, então eu venho aqui, tá, vou me afastar aqui, vou fazer um zoom out aqui para fora, tá, com a bolinha, a rodinha do mouse. E aí então eu coloco aqui search na minha janela
eu coloco ele para procurar. Então ele vai tentar perseguir esse ponto aí. Vamos ver que sucesso que a gente tem. Isso aqui é uma coisa bem... Isso aqui não funciona direto não, tá? Tá ali, ó. Percebem que ele está indo, ele está medindo os tempos e está colocando ali na tabela, ali está mostrando a posição XY desse ponto com relação a quem? Com o sistema de coordenadas que eu coloquei e com que distâncias com a estatura da moça que eu coloquei também. O que está dizendo ali? No frame 119, ele não conseguiu encontrar ali o ponto de massa? Isso, ele se perdeu ali, né? Claro, ele está buscando aquela caixinha e às vezes o ponto sai da caixinha. Então, ele diz, ó, você tem algumas opções, tá escrito ali. Então, você pode modificar a procura, né, a área de procura e começar outra vez. Você pode clicar na mão. Você pode dizer para ele onde que o ponto está e ver se talvez ele consegue outra vez engatar e continuar, tá certo? Ou você pode simplesmente skip, né, evitar este ponto aqui e pular para o seguinte para ver se ele continua. Então o que a gente vai fazer? A gente vai apertar o Shift. Eu vou apertar o Shift aqui do meu teclado e vou clicar em cima do pontinho branco para ele seguir esse pontinho. Tá vendo? Olha, e aí ele pegou e foi embora outra vez. E ele vai fazendo isso para todo o tempo do vídeo, assim. Isso, para o tempo. Lembra que a gente definiu o frame inicial e o frame final? Sim. Isso, exatamente. Aqui é meio ruim este exemplo meu aqui, porque o vídeo está em câmera lenta, né? Dá de ver ali que o vídeo está em câmera lenta. E o tracker, ele tá fazendo como se o tempo estivesse passando normalmente, digamos assim. Então, por isso que não vai fazer muito sentido. Mas quando vocês fizerem o teste de vocês, que vocês vão gravar um vídeo aí com o celular de vocês, colocar uns marcadores e fazer um exemplo, aí vocês vão fazer, aí vai ficar legal, porque o vídeo não vai ser em câmera lenta e ele vai poder pegar as posições certinhas. Então ele está indo aí, ó, tá fazendo a gravação, né, gerando esse monte de pontos lá naquela tabelinha de tipo a que a gente está trabalhando. E você depois pode criar não somente um ponto, né? A gente criou aqui essa massa A, mas você depois pode criar massa B, massa C. Ele tem um problema de questão de memória que eu esqueci até de aumentar aqui. Não sei se vocês conseguem ver aqui em cima diz Memory in Use. Então a gente pode aumentar esse valor ali para que ele não trave. Às vezes ele não consegue trabalhar com muita... Se requer muita memória do software. Outra vez, olha lá. Ele se perdeu, né? E por que ele se perdeu? O que vocês acham? Olha lá a gravação. Essa gravação aí, o ponto do calcanhar da corredora saiu do Saiu do eixo.
Saiu da imagem, então lógico que ele se perdeu. Então eu vou fazer daqui para frente aqui, ó. Pelo menos enquanto que ele se encontra outra vez, eu vou fazer manual. Então eu vou aperto o Shift e vou dizer que o ponto tá por aqui, ó. Ele continua perdido, ele não se encontrou ainda. Vai ser bastante. Não percebi que esse ponto se perdia. Tivesse pegado o ponto do joelho, outro ponto. Não, tá, ele tá dizendo, ele continua, ele não encontra o esquema ali, então ele tá perdido. Vamos esperar até o calcanhar da mulher sair outra vez. Eu só estou clicando ali bem pertinho onde eu acho que deveria estar o calcanhar, né? Que esteja dentro do vídeo, né? Claro. Aí já ele vai sair outra vez e aí eu começo a clicar em cima dele para ver se ele outra vez engata no ponto, no marcador. Olha, foi embora outra vez. Acho que ele pegou o marcador errado, mas enfim, ele aí continuou, travou outra vez.